Atenção! Este vídeo tinha sido gravado antes do anúncio do encerramento do sinal do canal Loading. Então, para você que está aqui agora, calma! Nós sabemos, mas este é um especial comentando sobre toda a trajetória. Então, senhoras e senhores, sentem-se e aproveitem o programa. No ar desde 3 de dezembro de 2020, quer dizer, quase, né? Porque fizeram uma pegadinha de muito mau gosto. Então vamos lá, desde o dia 7, o canal Loading foi um novo canal de TV que estava na TV aberta, ou melhor, semi-aberta, mas também tinha por assinatura e streaming. Ele substituiu a Ideal TV, que substituía a MTV, que era maravilhosa, a MTV. E a programação do canal Loading, sim, exatamente, o canal Loading, que é o nosso foco de hoje, que tanto assistimos, as pessoas desse canal tanto gostavam do canal Loading, viam nessa possibilidade um lugar de conforto e de esperança em meio a este universo horrível da TV brasileira chata que não tem programação para os jovens. Então, em meio a este caos e a este desespero, surgiu das sombras, das cinzas do desconhecido o canal Loading, que era baseado na busca pelo entretenimento jovem, com base na cultura geek, pop, também muito tokusatsu, muito anime, doramas e esse tipo de coisa que, se você assistiu, se você acompanhou essa época, você gostava, se não de um, pelo menos de um desses. Além disso, tinha esportes, que era realmente um espaço, uns dois terços do canal eram para esportes. Que ficava meio chato, ficava, mas às vezes era legal. Bem, o canal Loading, infelizmente ele faliu. Ele se foi já há meio ano e estaria completando um aninho agora, em dezembro, no dia 7 de dezembro. Porém, né, não deu. De repente, os funcionários da empresa comunicaram nas redes sociais que houve uma demissão em massa após uma reunião com a direção e que atribuiu ao fim da programação. A saída da Calunga, que era a principal patrocinadora, quase única, né? No finalzinho, quando estava começando a engatar, o canal Load conseguiu duas patrocinadoras grandes até, mas não deu, porque a Calunga saiu, então ferrou. Isto é algo totalmente assim, em cima dos engravatados, do pessoal com poder, com muito money. Por causa deles, o canal Loading veio ao ar, mas também por causa deles, o canal Loading foi ao inferno. Atenção, recado rápido para você que quer aprender a usar o YouTube, a internet e tudo mais para ganhar dinheiro e muito mais. Olha aqui na descrição. Agora continue com o programa. Mas, senhoras e senhores, não temam. Ou temam, porque já não tem mais o que fazer. Algumas pessoas dizem que o canal ainda está passando em suas televisões. Bem, eu acho isso muito estranho, mas tem muitos relatos disso. Então vamos nessa, porque já tem quase meio ano que o canal foi chutado, caiu em esquecimento, morreu, foi-se, escafedeu-se, saiu e nunca mais voltou. Tentou, mas não conseguiu. Por pouco tempo, mas não conseguiu. Mas ainda assim, a gente gostou, eu gostei, você pode ter gostado ou não, mas se você tá aqui, provavelmente você gostou. Tinha um ou outro programa, se não a programação inteira, que você gostava. E assim como este canal, que nasceu, digamos assim, com a Loading, como ela, ele deve perecer. E senhoras e senhores, depois deste gigantesco monólogo de abertura, eu vou dizer a vocês: olá, eu sou o Miguel, o seu narrador. E agora, lembrando de me apresentar, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre os programas e algumas informações e opinião sincera sobre a programação da Loading nesse aniversário de um ano. Oi, mas se tivesse, claro, sobrevivido. O que não aconteceu, porque morreu, mas acontece. São assim as coisas. A Play TV passou por isso, o canal Loading também. E o próximo que vai ser, se tentar, vai ser a Rede Manchete, se voltar. O que é muito difícil e provavelmente um tiro no pé, porque na era da internet não há a necessidade mais de um canal assim.
todos os outros canais estão perdendo tanta popularidade que ainda me foi um susto saber que eles estavam tentando criar um canal como o canal Load. Pois vou confessar a vocês, olha só, esta parte aqui é importante. Vou confessar a vocês, um dos meus maiores sonhos de infância era ter um canal de televisão só pra mim. Claro, pra geral assistir, né, mas um canal meu, que eu fosse o dono, e aí eu ia colocar a programação que eu gosto. Ia ser só anime, desenho e esse tipo de coisa. Eu ainda lembro, era maravilhoso pensar nisso. Ia ser o dia inteiro de Inuyasha, Pokémon, Dragon Ball, Naruto, Hunter x Hunter. Ah, Hunter x Hunter, que é tão maravilhoso. Abrir um espaço pra Xuxa, porque sim, eu fui um baixinho. Eu era um dos seguidores da Xuxa, daquela maluca, da Eliana também, da Angélica. Ah, eu curtia, eu gostava muito desses programas na minha infância. E quando eu cresci eu pensava em ter algo assim, principalmente com as meninas que apresentavam. Vocês lembram dessa época maravilhosa de TV Globinho? Onde tinha, cada dia da semana era apresentada por uma menina diferente. E se você não era apaixonado por uma delas, meu Deus, eu era caidinho pela Dani Suzuki. Bem, e na Band a gente também teve o Band Kids, que foi o primeiro amorzinho de quase todo mundo que tá ouvindo este canal, provavelmente. Eu tô falando da Akira, você já sabe, claro, a Akira. E aquele melocotão estranho de metal que queria pegar ela. Ai, ai, ai. Bons tempos, como era bom a vida nos anos 90. Pra uma criança, né? Mas, senhoras e senhores, brincadeiras à parte, mas ainda brincando muito, era isso. O sonho de ter um canal de televisão provavelmente pode ser o seu também, você já pode ter tido, porque muita gente ainda tem este sonho, ao que parece. A TV Jovem Pan tentou entrar, né? Mas é claro, chato, jornal, calma, eu tô brincando. Mas ainda assim a gente tem a Play TV e teve um canal Loading de exemplo. Vamos ver o que acontece. O foco deste momento é contar um pouquinho sobre a experiência do canal Loading. Um ano de programação, que na verdade deveria ter sido, estaria completando seu primeiro ano agora, mas não deu. Então vamos brincar como se tivesse completado. Exatamente, vamos fazer esse exercício de imaginação. Porque se você está aqui, você estava lá também, você acompanhou tudo isso. No dia 7 de dezembro, o canal Load foi verdadeiramente ao ar. Porque começou com uma palhaçada, começou com uma baita palhaçada que foi anunciada um dia, e aí não começou naquele dia, a gente teve que esperar vários outros dias até começar de verdade. E vamos lá, opinião sincera, era chato, tava horrível, mas ainda assim tava legal porque tinha um carinho e eu gostava. O meu horário favorito era o horário da noite, com toda certeza, porque lembrava os tempos em que ficava assistindo os animes, Hunter x Hunter, Capitão Tsubasa, Pokémon na Rede TV. Era muito legal. Passava Beautiful Joy também, eu não gostava muito, mas passava. Eu sei que se você tem uma idade assim, de uns 25, 30, você também via, você lembra disso, você viveu esta época maravilhosa. Então o melhor horário realmente para mim, na minha nada humilde opinião, era o horário das 6 até umas 9h30, onde a gente tinha o Mais Geek e o Funimation. E cada um era um programa apresentado, eles tinham as pautas, e aí entre eles, um comercial outro, eles passavam a animação. E eu vou dizer, eu tava animado demais, gostando, Mais Geek, Funimation, até ver que na verdade era bem, não era tão incrível, era divertido, mas eu não me importava com o programa. Você se importava? Diga-me, conte-me. Mas eu não me importava muito, porque era YouTube. No YouTube a gente via aquilo, e bem melhor até. Eles não estavam tão bem entrosados, ou pelo menos eu não sentia isso. Daí eu não gostava. O pessoal da Funimation já era um pouquinho diferente. O Kitsune e a japonesa, que eu não lembro o nome, eu não lembro mesmo. Eles pareciam bem mais entrosados, algo mais... um entretenimento melhor. Realmente me pegava mais a programação deles. Mas o que importava mesmo era o anime. Era ver o que estava passando. Foi lá onde conheci o Professor Koro, aquele cara maravilhoso. E também onde passava Shingeki no Kyojin dublado, que era o ponto alto da noite.
ou na televisão aberta ou semi-aberta, porque não tinha em todos os locais. Eu tinha que assistir pela internet, porque aqui onde eu moro não tem. Parece que nem João Pessoa tem, que é a capital. Não tem. Então quem queria assistir tinha que ver pela internet. E eu via pela internet. Eu gostei. O primeiro mês eu acreditei bastante. O Mais Geek trouxe um anime fabuloso, um anime tão divertido, que começou tão... Na verdade eu confesso que evitava esse anime, pois todos falavam dele há uns 4 ou 5 anos, se não me engano, que era maravilhoso, que era legal, mas eu dava uma evitada, porque eu não me chamava muita atenção. E foi uma grande tolice minha, porque é maravilhoso. O ReZero que passou no Mais Geek, no canal Load, foi tão divertido, mas foi tão legal. Dublado, eu adorei. O ReZero foi uma descoberta maravilhosa, não tem como negar. Trouxe aquela sensação que era legal de antigamente. Isto não rola nos dias de hoje. Não, isso não rola mais. As crianças de hoje, os jovens, não sabem, e você sabe se você é mais velho, mas os jovens de hoje, tão jovens, não sabem o que era você esperar de um dia para outro para ver o capítulo seguinte. Isso mesmo, eles não sabem, mas você sabe. E o ReZero, ele me dava essa vontade. Eu esperava, sim, acabava esperando. Então a parte mais legal do canal Load foi um pequeno momento poder viver novamente aquilo que me deixava muito feliz na infância, que era quando chegava ao anoitecer, programas legais passavam, e chegando da escola ou da brincadeira com os meninos lá na rua, eu ia assistir a Band Kids, não, na Rede TV, isso, e aí passavam os animes Hunter vs Hunter, e Fullmetal Alchemist e Capitão Tsubasa Super Campeões. Era essa época maravilhosa em que eu era criança e assistindo aquilo achava maravilhoso. Quando chegou o Mais Geek, eu gostava, era divertido, mas quando o ReZero chegou, senhoras e senhores, eu fiquei apaixonado por ReZero, porque ele realmente me trouxe aquela sensação maravilhosa. Eu me sentia uma criança, de novo, assim, eu me sentia, é verdade, animado, gostava muito, eu me sentia feliz vendo tudo aquilo. Bem, pelo menos por um tempinho. Aguentei ficar uns 20 dias, eu acho, assistindo episódio por episódio, esperando. Isso ainda foi do primeiro mês, não foi? Isso ainda foi. O ReZero foi um dos segundos animes, a segunda leva de animes, quando foi acabando. E nisso, era tão legal, me trazia aquela empolgação de novo. Fiquei um mês inteiro com a Load. Nos seus 6 meses, eu aguentei pelo menos por um mês. Se você aguentou mais, se você ficou encantado assim por mais tempo, eu fico feliz por você, eu fico mesmo, e eu invejo. Mas eu não consegui, pelo menos por um mês ainda deu. Tem gente que nem um dia ficou. Eu mesmo tenho um amigo que ele ficou sabendo disso quando a Load estava para aparecer. E aí eu contei pra ele, e ele ficou animado até, mas na hora que ele viu, ele desanimou completamente. Essas são as palavras dele, palavras que ele me disse, abre aspas: é muito chato, não tem graça, parece um canal da Twitch, parece coisa da Twitch, fecha aspas. Foi isso mesmo que ele disse. Pau nele! E o nome dessa pessoa aqui, ó, bem, algumas pessoas conhecem porque eu já o mencionei em vídeos antigos. É o garoto do All Star, conhecido também como Doug. Eu deixarei um link para ver se alguém aí se interessa em saber o que aconteceu neste especial de 1 ano do canal Loading. Então, se você ainda está aqui, vá lá no canal dele e pode zoar que é na minha conta, eu conheço. É amigo próximo, ele tá ali do lado, pode zoar tranquilo. Mas voltando ao nosso momento de frenesi, confesso, era só isso. Pra mim aquilo era a melhor parte do canal e era por isso que eu assistia. O resto não me trouxe tanta alegria, não, quase nada, se passava imperceptível até. Adendo, o Game Shark era um que eu queria muito ter assistido. Eu tinha muita vontade, mas não tinha no horário que eu tava em casa, não passava. Então eu não podia. Então sobre este eu não tenho opinião, porque eu não consegui assistir. Mas eu queria. Nenhuma única vez consegui ver. Mas eu queria.
Então o Game Shark eu não vou meter o pau, eu não vou falar bem também. Talvez um pouquinho, porque eu achava que era o que seria mais legal, o que eu queria assistir. Mas os outros programas, senhoras e senhores, foram completamente decepcionantes. Aqui eu vou dar uma passada sobre todos os títulos e direi a minha opinião. Por quê? Porque a gente ficou tanto tempo falando do canal Load, fazendo propaganda, eu acreditei na ideia. Eu, o Telestreaming e alguns outros youtubers acabaram acreditando na ideia e falaram suas opiniões e tal. Eu fui um deles. Este canal cresceu por causa disso também. E por causa dela, devem ver. Isso mesmo. Pois isso, neste final, neste episódio especial, também concretiza o fim de toda essa dança. Então, senhoras e senhores, agora uma opinião sincera sobre todos os programas que passavam no canal Load. Primeiramente, o Esquenta MVP. Esse é o programa que veio logo após aquela baita confusão da sua primeira semana de preparação, que era... qual era o nome daquele programa que era para ser o programa de esportes principal? Mais Geek, Funimation, depois tinha o Multiverso e... Game Shark não, era um programa de games com um cara que era da Globo, Xande Teixeira, e com a Bruna... Não, a Bruna Perrilhas era do Game Shark. E com a Bruna, uma outra pessoa que eu não lembro o nome, mas que eu já ouvi no MRG e gostei muito. E eles foram demitidos assim em massa logo na primeira semana. Eles acusaram que foi realmente uma censura brava que colocaram em cima deles. Lá era para fazer jornalismo de esporte, mas ficou sério demais e parece que isto bateu contra alguns patrocinadores. Então acabaram sendo expulsos e o programa que era para ser o programa carro-chefe de games, que tinha um horário mais nobre, o ponto mais esperado, foi chutado. E quando saíram, eles tiveram que pegar um outro programa, que foi o MVP, que juntava 3 personalidades dos esportes, que eu não faço ideia de quem sejam, eu estou cagando para eles. Eu não conheço, infelizmente eu não os conhecia. E este programa eu nem tinha vontade de assistir. Uma outra vez eu liguei e vi passando, mas não me cativava nadinha. O nosso próximo programa é a Madrugada Crunchyroll, que ela tinha nada mais nada menos do que o mesmo de sempre, que era o Clayton e o Jefferson Caio apresentando novamente animes e era mais do mesmo, era o mais geek de madrugada. E passava alguns animes, Miss Kobayashi, que era legal, era interessante, e chegaram também a passar Berserk, filme, mas dividiram em pedacinhos, o que também chega a ser interessante. Tivemos um pequenino problema onde a nossa câmera parou de filmar, mas agora estamos de volta. E então continuaremos. Madrugada Crunchyroll, bem, esse aqui eu já falei. Joey Star Exorcists, esse aí eu nem lembro o que é. Plant With também não. Descendentes do Sol, realmente chegou a passar. Eu lembro de ter visto os anúncios. Lembro que tava pra sair, né, mas nesse momento eu já tinha abandonado. Se tivessem colocado antes, eu acredito que o pessoal do K-pop, com certeza, os amantes do K-pop teriam investido mais o seu tempo. Também, né, fizeram uma sacanagem com o pessoal do Dorama. O Dorama passava tarde, aí colocaram de madrugada Happy Ending, O Caminho do Destino, que era o Dorama. Eu não lembro se era o Kichu do Sul, foi o que eu cheguei a assistir mais. Passou somente 2 doramas, assim, bem... Eu confesso, eu não sou fã dos doramas, eu assisti uns 3, 4. Mas assim, aquilo ali é muito novelinha, muito novela Globo, SBT, pior ainda, novela do SBT. Colocasse um She Was Pretty ou outra coisa assim, seria muito mais interessante. Happy Ending, que também era outro, eu não sei se era esse era o do Dossu ou era o da menina das bolsas. Isso eu não sei. Mas eu sei que esse aí, nossa, esse daí era chato pra caramba. Não me dava vontade alguma de assistir o Happy Ending. Bem, Multiverso. O Multiverso foi, sem dúvidas,
o carro-chefe, o programa que mais levou, o programa que as pessoas mais gostaram e mais falam até hoje. Realmente com o trio Maravilha, e que eles tinham notícias sobre o mundo dos heróis e várias outras coisas, assim, umas matérias interessantes. E bem, eu tinha esperança de que fosse legal, assim como era o acesso MTV. Na minha época o acesso era MTV era fabuloso, mas assistindo Multiverso não me chamou tanta atenção assim também. E quando mudaram o horário, colocaram à noite, ficou pior ainda. Pô, sacrificaram o tempo lá dos animes. Não. Mas ainda assim era legal, a ideia era interessante, era divertido, mas não muito, pelo menos não pra mim. O Telestreaming que gostava bastante, ele tava sempre falando aham. E a gente tinha também o Mais Geek, que tanto falei nesses últimos tempos, que até voltou agora à televisão aberta na Band, só que tá de madrugada. E assim como o Telestreaming disse em seu vídeo de opinião sobre a volta do Mais Geek, é mais do mesmo. Na verdade, aquele programa é muito formato de internet. Na teoria é legal, eu tava tão animado para ver o Mais Geek, mas na prática, vendo aquilo é desnecessário. É divertido até, mas desnecessário. Eu acho que falta o engajamento dos apresentadores, que antes eram o Clayton e o Jefferson Caio, e aí depois entrou a Thaís. Mas ok, eles são interessantes, mas ainda falta o engajamento. Ainda tem é como se tivesse um peso, uma barriga. Ainda falta um pouquinho mais de naturalidade. É isso mesmo, senhoras e senhores. Mas ainda assim era muito interessante e divertido, porque eu chegava a assistir, eu assistia enquanto passava e eu até gostava, mas não é uma coisa que eu diria, oh meu Deus, eu gosto demais. É uma coisa, tá bom, é legal, eu gosto, mas qualquer outra coisa já tiraria mais a minha atenção. Eu ficava lá mais pra assistir o anime. Overlord, ReZero. Era por isso. Aqui é o momento de falar do favorito, daquele que eu colocava fé. Eu colocava bastante fé nesse. O Marathon. Um Marathon que tinha uma leva de desenhos pela manhã. Sim, esse aí eu ia aproveitar, porque nesse horário eu estava em casa, estava ali. E eu assistia e era apresentado pela Thaís e pela Mari, as amiguinhas. E elas já trabalhavam há muito tempo juntas, elas são amigas mesmo. Tem canal de YouTube e tudo mais, trabalhavam na BGS. E se eu não me engano, não sei se é só a Thaís, mas talvez a Mari ela também trabalhasse com a Ubisoft. Eu acho. Não, Ubisoft não. Xbox. É Microsoft, né? Mas é isso. O Marathon era um dos programas que eu tinha bastante fé, que eu queria ver, porque a proposta era trazer desenhos bem de manhã, bem cedinho. Desenhos interessantes, divertidos. Claro, pra criança até, mas a gente tá assistindo um programa assim, então vamos dar chance pra tudo. E eu tava animado pra isso. Queria ver uns desenhos igual os que eu vi antigamente, né? Existia a esperança, claro, pouca, porque é difícil hoje em dia, mas existia a esperança de ter alguma coisinha. Este canal inteiro foi uma baita nostalgia, um desejo de reviver uns momentos bons de antigamente, apenas isso. E o Marathon não foi diferente. O meu desejo era de assistir aqueles clássicos da Hanna-Barbera, até mesmo aqueles antigos, que eram divertidos. Eu não sei porquê, mas eu tô com um desejo imenso de assistir os Flintstones. E não tem os Flintstones no YouTube. Não, tem uns pedaços cortados e tal. Eu queria assistir os Flintstones. Tenho uma estranha lembrança de quando os Flintstones passavam na madrugada... na noite da Band, por volta de 8 horas, 9. Eu lembro que era bem legal. Época que também passava Família Dinossauros, que seria tão maravilhoso no canal Load, Família Dinossauros se tivesse. Ou ainda em algum lugar, né? Porque faz anos. É da Disney! Alguém me falou que Família Dinossauros é da Disney. E agora eu tô com a Disney+. Será que tem
Ah, eu vou procurar isso agora, porque Família Dinossauros é maravilhoso. Olha só, sai tanto do assunto que isso mostra a relevância que teve o Marathon. Pois o Marathon, que era um programa que deveria ser fantástico, que tinha uma proposta bem legal, algo para as crianças mesmo, algo para o jovem e algo para a galera que tinha saudade, tipo eu, acabou sendo decepcionante por dois motivos. Desenhos péssimos, horrorosos, bem chatinhos na verdade. Pô, só passou o que eu achava chato. Eu não gosto muito desses desenhos americanos que não eram de comédia. Aquele lá que eles passavam, MIB, os Caça-Fantasmas, aquele Transformers. Achava muito chato, não gosto. Muito escuro, muito escuro. Gostava daqueles lá de comédia, Billy Mandy, Bob Esponja, Padrinhos Mágicos, esse tipo de coisa. Danny Phantom. Era mais legal, era interessante, então pra mim não funcionou. E outra coisa, que as meninas elas começavam com um assunto totalmente nada a ver. No final, eu filmei isso, hein? Eu filmei, tá nos dos primeiros vídeos de quando saiu o canal Loading. Tá lá um programa inteiro de 7 minutos onde elas estavam falando sobre café da manhã japonês. Pô, que chato, se não tem a temática do Japão, pra que falar? Eu achei chato, achei muito chato. Eu digo logo, achei chato, muito chato. O mais legal que eu vi lá foi o Mundo de Big Man, que eu não tinha assistido antes. Eu não tinha assistido, mas adorei. É muito legal, muito divertido. Bem, a gente tinha também o Direto da Pedreira, com o Mega Power Brasil, que era, sinceramente, a coisa mais chata que tinha nesse programa inteiro. A coisa mais chata de todas. Era horrível. Quem foi o idiota que pensou numa ideia dessas? Era chato demais. Aquela galera entrava... E primeiro, era um Power Ranger chato. Eu me pergunto, o Power Ranger baixou tanto de qualidade assim? Porque na minha época, quando eu era criança, era fantástico, era fabuloso. Não era um cocô igual o Power Ranger que passava no canal Load. Não. Me dizer se realmente ele baixou tanto de qualidade ou ele sempre foi ruim e a criança que não percebia. Porque, sinceramente, mas que porcaria era aquele Power Ranger. Era ruim demais. E o programa do Mega Power, infelizmente, a intenção não é ofender, mas eu não gostava. Eu achava muito chato e desnecessário. É muito YouTube. Todos esses programas são programas de YouTube. E quiseram colocar na TV e não funcionou. Não, pelo menos não funcionou para mim e parece que para o grande público também não, porque ele caiu no esquecimento. É isso mesmo. Bem, um outro anime que passou foi Free, que eu assisti e foi decepcionante, porque é a mesma história de todo anime de esportes. Passava de noite, hein, no Mais Geek, isso. Free foi muito decepcionante. Tinha aquela piada antigamente, o que? Free é de uns 5, 6 anos atrás, que eles ficavam dizendo que era um desenho muito gay. Não que tenha nada de mal em ser gay, tem cada vez mais gay, todo mundo é gay. Deve ter um lado bom de ser gay. Quem é da época da comédia MTV lembra disso. Preparei tudo até este momento. Mas o Free eu achei bem chatinho. É o mesmo roteiro de Super Campeões, Super 11. Aí eu percebi, poxa, mas que chato. É o mesmo roteiro sempre. Aí, que seja, chato. Teve também a Sakura Card Captor, que eu tanto adorava antigamente. Eu adorava. Eu assistia na Globo, era muito legal. E agora quando veio pro canal Loading eu tava mega animado e muita gente gostou. E eles até dublaram as partes que estavam faltando. E tinha Sakura, e tinha o Quero, e tinha todo mundo. Só não tinha saco pra assistir. Na verdade não, não era, na verdade isso é tempo. Não dava, passava de tarde. E pra mim não rolava. Não dava no horário do almoço, por volta do meio-dia, não dava. Então, não consegui experimentar Sakura. Se você conseguiu, me diz aí como foi, porque muita gente gostou. E Sakura é muito legal. Saint Seiya The Lost Canvas. Eu vou confessar. Quando anunciaram que ia ter Cavaleiros, eu queria mais que fosse todo Cavaleiros, contando a história lá de antigamente, que seria até mais fácil de conseguir, imagino eu, mas que pois já tem um certo histórico, será que vocês me entendem? Mas não dava muito,
porque o The Lost Canvas é legal, é o que muita gente adora, o The Lost Canvas. E é muito legal mesmo, é muito legal, mas fizeram uma sacanagem com ele. Quando colocaram o canal Loading para começar, eles não começaram, eles fizeram uma baita de uma sacanagem. Pelo menos exibiram o primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas. E eu assisti e gostei, adorei. Assistindo aquilo me deu uma certa nostalgia. Foi muito legal, mas não durou para sempre. o Game Shark realmente eu queria assistir. Queria muito ter assistido o Game Shark, mas nesse horário eu também não conseguia, não dava. Era o que eu não posso falar. Esse aqui eu não posso opinar, porque eu não conseguia assistir absolutamente nada do Game Shark. Eu gostava da ideia, me parecia muito legal, muito interessante e queria assistir bastante com a Bruna Penilhas. Inclusive o Telestream falou que ela seria muito melhor se ela que estivesse apresentando o Marathon, porque ela é muito fofa, e ela é mesmo. Mas nunca assisti, não tenho o que falar deste. Queria muito ter assistido, mas não consegui aproveitar nadinha do Game Shark. Se você aproveitou, me conta aí, era legal mesmo? Eu realmente fiquei meio bolado, queria, mas não tinha tempo, não dava. O Game Shark não. Se fosse à noite até, mas não dava. Não dava. Acontece. Agora, quando deu toda aquela treta da demissão em massa e tudo mais, abriu espaço para um grande negócio, que foi trazer a buia para o canal Load à noite, né? As noites de jogos. A buia que com seu Free Fire era chato pra caramba. Não que eu tenha nada contra o Free Fire, não. Eu até acho legal. Tenho até amigos que jogam. Já joguei uma ou duas vezes. E é viciante, muito viciante. Chegou um momento que eu tava viciado, porque eu não vencia uma. Então eu fiz uma promessa: no dia que eu vencer uma partida, eu abandono esse maldito jogo pra sempre e não volto nunca mais. Aí eu venci, e foi emocionante o dia no final, porque restavam apenas 2, eu e mais um, e o lugar estava se fechando, a era venenosa estava chegando cada vez mais próxima, e eu me abaixei, rezei para que ele estivesse no local, e ele estava. Então, abaixado, eu atirei, enquanto ele corria pra cima de mim atirando, e a gente tava naquela, e eu venci, e adeus Free Fire, e nunca mais ouvi falar de Free Fire, até o canal do Load chegar, né? Mas assim, o programa é chato, eu achei muito chato, não tenho paciência pra ver com campeonato de Free Fire, não dá, acontece nas melhores famílias. Achei bem ruinzinho, mas a voz daquela apresentadora, eu vou dizer, é muito interessante, porque ela faz uns negócios tipo olá amigos, eu não sei, mas é muito engraçado. Quando eu vou tentar imitar ela, eu faço um negócio mas não era, o negócio dela é muito engraçado, nada natural, mas muito interessante, algo muito legal. Eu gosto de pessoas que brincam com a voz, que ficam fazendo modulações e esse tipo de coisa, porque eu faço muito, mas você consegue fazer imitações? Eu consigo. Na verdade, péssimas imitações, mas até que consigo. Stutz! É isso aí. Bem, continuamos aqui, o Mega Crush. Mega Crush também tinha uma ideia maravilhosa, um potencial do caramba. Eu achei que ia ser demais. Mas no dia que eu conseguia ver, que era de tarde, era um pouquinho antes da Sakura, alguma coisa assim, mas era rapidinho. Eu fui tentar assistir no dia que eu consegui. Muito chato. Eu tentei outras vezes, mas era fraquinho. A ideia era boa, o time era legal, era interessante, e as ideias eram muito boas, mas não tinha entrosamento. Não tinha nenhum entrosamento daquela galera. Era muito cru. Ficava aquele clima de silêncio, e não pode deixar a TV em silêncio. Aquela musiquinha que tocava é legal para canal de YouTube que tem
aquela pegada mais reflexiva de passar uma notícia, uma emoção mais do conhecimento, mais saber, mas não pra uma conversa daquela. Era chato, não deixava nada animado. Colocasse uma música animada seria muito mais legal, muito mais interessante, mas não rolou. Foi bem chatinho. O que é uma pena, porque eu tava acreditando, tava colocando esperanças nesse programa também, de que seria um programa legal. Por exemplo, um programa assim, que é muito divertido, era aquele Bloco X que tinha no Omelete. O mesmo formato, mesma ideia, né? Só que os assuntos eram diferentes. Mas ainda assim era muito mais interessante, porque as meninas do Bloco X são muito mais vividas, muito mais entrosadas entre elas. Elas tinham mais experiência também, então não ficava aquele tempo, aquele mega tempo silencioso que as meninas do Mega Crush faziam. As meninas do Omelete, elas eram muito mais profissionais. E o programa era assim, seguia fabulosamente. Tinha um texto. Não, na verdade não. Pelo que parecia, era tudo de hora. Era tudo improviso, era tudo um debate que acontecia ali mesmo. Por isso que ficava aquele climão no Mega Crush. Por fim, vamos falar aqui do Funimation. O Funimation, que é tipo mais geek com um menino e uma menina. Eu vou dizer, aquele Leonardo Kitsune, ele é um cara legal. Ele é um cara interessante, eu gostei dele. Era o Funimation, era um momento interessante que eu assistia, eu gostava. Achava interessantíssimas aquelas matérias que eles chegavam a passar. Mesmo que só tenha visto uma, pelo que eu sei, só deu tempo de ter uma. Que eles foram no estúdio de dublagem. Mas mesmo assim, ainda faltava alguma coisa. Mas era o melhor programa das pessoas que tinha, era o Funimation. Por causa do Kitsune. A companheira dele, ela tava também lá no Mega Crush. Mas eu achava muito interessante que eu ficava vendo ela e ela parece não mover a boca. Eu não tenho certeza se isso acontecia mesmo, mas era a minha impressão. Daí me distraía um pouquinho. O pessoal do TDAH sabe do que eu tô falando. Mas assim, eu vou dizer, o astro foi o Kitsune. Foi ele e é isso. Acontece e aceita. O que aconteceu com o canal Loading? Ele morreu porque não tinham mais Kitsunes. O melhor, só tinha um deles. Uma coisa que era muito chata também, agora parando de comentar a programação e comentando sobre o todo, é que não tinha equipe, todo mundo fazia todos os programas. Era como se fosse Comédia MTV, mas o Comédia MTV era bom. Quer dizer, a MTV, que tinha o Comédia MTV, tinha vários outros programas que tinham a participação do pessoal que trabalhava lá nele. Mas era bom, era muito legal mesmo. Eu adorava. O que acontecia no canal Loading era semelhante, mas era chato. Não era tão legal, não era tão divertido. Teve uma promessa do caramba, mas no final não cumpriu, pelo menos pra mim não, o que eu esperava, o que tinha. Era o mesmo pessoal para o mesmo programa, sempre e sempre. E sempre. E eu achava muito limitante isso, o que é uma pena. Senhores e senhoras, essas foram as minhas considerações sobre o canal Loading. Por que eu fiz isso? Bem, com o canal Loading, este canal aqui, O Caminho do Rei, se ergueu, ele se levantou, exatamente. E com isso, ele foi criado, digamos assim, mas não era na ideia dele mesmo. Porém, eu gostei muito, foi muito legal. Gostei de ter feito os vídeos sobre o canal Loading. Pelo menos até o início, até a parte que eu perdi a animação, perdi a empolgação. Mas olha, pra quem ficou 2 meses fazendo vídeo e 1 mês assistindo o canal Loading, animado com a coisa, quase 100 mil visualizações e 900 inscritos de uma vez só, em menos de 3 meses de brincadeira, olha que interessante. Então foi tudo isso que eu fiz enquanto tava animado. Agora eu vou voltar a fazer outras coisas, mas o canal O Caminho do Rei está ficando por aqui. Para você que tem desejo em fazer um canal no YouTube e seguir as regras, aprender mesmo,
Eu vou deixar um link aqui embaixo de algo que me ajudou a entender, que foi o que me fez fazer este canal chegar a estes números. Em menos de 3 meses, quase batendo todas as regras de monetização. Em menos de 3 meses de brincadeira, quase 100 mil visualizações, que deram 3 mil horas das 4 mil que precisam. 900 inscritos de 1000 inscritos que precisam. Olha só, mais um pouquinho e teria monetizado. Então, se você quer saber, acesse o link aqui embaixo e aprenda com o melhor. E não use esse conhecimento para o mal, ou use, pois eu estarei usando para o mal. E a consideração final, a moral, o que eu tenho que dizer é que foi um sonho bom de viver, foi divertido, foi mágico o tempo que durou. O tempo que durou pra mim, né? Porque foi... Pra você pode ter durado mais, ou pode estar durando ainda, ou nem ter durado. Mas o canal Loading foi uma iniciativa muito legal. Foi sim, isso não dá pra negar. Foi maravilhoso, a ideia foi legal. A ideia veio de engravatados e tudo mais. Porém, o coração naquilo tudo era do pessoal que a gente se entende. Do nosso pessoal, os geeks, os nerds, os otakus, os amantes de videogames, todo. Então era isso que dava a cara. E se não fosse as picuinhas que existiam desses empresários, que sim, claro, eles que trouxeram a vida, mas eles que levaram a morte também. Se não fosse isso, provavelmente o canal Loading, neste momento, em 1 ano de sua produção, em 1 ano de vida, ele com certeza teria feito algo muito maior. Eu acho, pelo menos. Na minha nada humilde opinião, ele teria muito mais a mostrar. A ideia era boa, mas a execução foi falha. Será que um dia nós teremos isso? Eu acho que não. Não rola mais nos dias de hoje. Não, daqui pra frente, na era da internet, já não há mais como isto ser viável. O que é uma pena, porque um dos meus sonhos era ter um canal de televisão que passasse as coisas que eu gosto. E eu talvez seja um sonho de vários de vocês que assistiram este canal até hoje. E esses vídeos que falaram em 95% ou até 98% sobre o canal Loading. Exatamente, senhoras e senhores. Mas infelizmente isso não acontecerá mais neste nosso mundo. A não ser que a internet vá embora, mas isso é muito difícil. Acontece, essa é a vida. As coisas mudam, as coisas acabam, novas coisas vêm e as antigas são esquecidas. Mas a gente consegue pelo menos lembrar delas com carinho. Eu tenho várias reclamações sobre o canal Loading. Inclusive eu tenho um número de uma galera, hein? Eu tenho um número de uma baita galera dos vídeos do canal. Sim, com certeza. Sempre estarão no meu coração. Eu vou com orgulho dizer que eu participei do dia, daquele momento em que um bando de nerd tentou trazer a cultura dos videogames e dos animes para a televisão. Eu vou sempre ter orgulho de dizer isso, mesmo que o canal tenha falhado miseravelmente. Ainda assim, foi lindo o momento que tivemos juntos. Mesmo eu tendo ficado de saco cheio no primeiro mês, assim, assisti um mês inteiro feliz, mas não dava. As obrigações do mundo de hoje em dia nos levam a outras coisas, a outros momentos. E foi o que aconteceu. Porém, no meu tempo livre, no meu tempo de lazer, eu aproveitava muito bem a noite e assistia o canal Loading. E era bom. E era muito bom, eu gostava. E você também gostava, eu aposto. Você gostava muito mais até. Porque tem gente até hoje em dia que fala, que lembra com saudade que era bom. Tem gente que reclama. Eu reclamo muito, mas eu gostava. Mas tem gente que só gostava. O importante é que tentou e a gente vai ter sempre essa emoção, esse carinho do canal Loading que ele teve. Agora estaria completando 1 ano. 1 ano de canal. No dia que este vídeo foi postado, 1 ano seria de canal Loading. Oficialmente, mas nós nunca o teremos. Eu sou o Miguel, o seu narrador, e aqui eu me despeço. Até a próxima. E esse é o adeus pra valer do Caminho do Rei. Tchau!